Desde criança eu já tinha esse contato direto com rock and roll. Os meus tios ouviam Raul Seixas, Beatles, né? E nisso eu fui me acostumando, tive algumas experiências como criança mesmo, arranhando disco, brincando com o que eu não tinha contato ainda, né? Essa coisa do físico mesmo. Tinha mais em evidência essa coisa da descoberta, do desconhecido, né? Na época, quando eu era mais jovem, então, não que eu não seja jovem, né? Mas na época isso para mim era fantástico, entendeu? Assim, o início da década de 90, aquela coisa do Rock in Rio, do Hollywood Rock, que era muito marcante na época, hoje não existe mais. Então pra gente aquilo era fantástico, né? O surgimento do grunge na década de 90, as bandas que naquela época estavam em ascensão, né? O Pearl Jam, Faith No More, Red Hot Chili Peppers, o próprio Nirvana. Meu primeiro contato com rock especificamente foi no primeiro Rock in Rio, né? Eu, desde pequeno, antes desse Rock in Rio, sempre gostei de música, mas eu nunca gostei de música, essa música convencional que todos ouviam. Eu sempre ouvi rádio de fora até da Bahia às vezes, e eu sempre gostei de música pop, gostava de músicas diferentes do que as outras pessoas gostavam. E nós tínhamos um grupo no colégio que também gostava de músicas diferentes. Foi aí que eu conheci o movimento punk e comecei a ouvir muita coisa punk, muita coisa pop internacional. E a partir daí eu conheci as bandas de rock nacional. E comecei a aprofundar, pesquisar, procurar vivenciar essas bandas de rock daquele momento, né? As bandas que estavam iniciando mais ou menos aí, né? Um pouco antes, na década de 80, né? E essas bandas, Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, Capital Inicial, Plebe Rude, essas bandas mais antigas, né? E a partir daí eu assisti o primeiro Rock in Rio para ver essas bandas de rock nacional. E eu assisti as bandas de metal que tocavam lá naquele momento, né? Iron Maiden, AC/DC, e aí vai, né? A Scorpions. E aí eu fiquei encantado quando eu vi as bandas de metal. A partir daí eu comecei a correr atrás de material. Então fui deixando um pouco de lado o punk, aprofundando no rock nacional e aprofundando no rock internacional, mais especificamente o metal. Comecei a ouvir rock meio que na barriga da minha mãe. Meu pai ele tem uma ligação muito forte assim, com rock and roll. Mas assim, eu só fui me dedicar mesmo ao rock a partir da minha adolescência, assim, sabe? E eu comecei a ouvir muito do Brasil. Eu escutava Nirvana, Beatles e tal, mas não era tanto quanto eu escutava Legião, quanto eu escutava Capital. Se você me convencesse a desistir, eu simplesmente não saberia o que fazer. Não teria por que continuar, não teria por que acabar. Vivo aqui em Cruz das Almas desde 1963, onde comecei a estudar meu curso secundário e depois, né, segundo grau. E naquele tempo eu me interessava muito por música. E com conhecimento dos amigos que iam surgindo naquele tempo, né, de estudantes, e a gente começou a criar um grupo de música. Aí esse grupo de música ficou inspirado naquele tempo que começou a surgir os Beatles, Rolling Stones. Teve uma referência muito legal, certo? A gente via uma movimentação, em Cruz das Almas tinha banda, aqui em Maragogipe, em Cachoeira, tinha grupos que misturavam o rock e o reggae, sempre foi muito misturado nessa região. Dentro daqui de Cruz das Almas começou a surgir um grupo que no tempo chamavam os Metralhas, né, que era só 2 guitarras e bateria, eu e o meu amigo Gilson, que é conhecido naquela época. E aí começamos a fazer shows assim na cidade, os conhecidos sempre chamavam a gente. E aí começou a surgir, e aí começamos a criar outro grupo, que veio depois os Rebeldes. E naquele tempo também estava surgindo depois o tropicalismo. Então os Rebeldes já foi desse tempo de tropicalismo. E aí a gente começou a se entrosar, tanto aqui como no meio também artístico em geral, né? Aqui tinha a cidade de Cachoeira, Salvador. E a gente começou a tocar músicas, tanto músicas da gente como músicas inseridas naquele contexto que também a gente, para movimentar o grupo naquele tempo, teria que também participar daqueles movimentos que era o baile, né? Estar no meio do povo, tocando os bailes, então tocar todo tipo de música. O café está frio.
os papéis estão voando. A casa deserta e ninguém mais sabe fazer a coisa certa. Foi muito difícil no começo, mas também, porém, prazeroso, certo? Porque o contato era pouco com as pessoas, com os discos de vinis, com as fitas. Então, mais valeria a pena. Eu fazia isso, no começo era sozinho, pá, comprar um disco, aí curtir um som, banda baiana, principalmente o Camisa de Vênus, que Raul Seixas, que me inspirou muito naquele tempo ali. Então, esse menino que falou, ninguém existia, você não existia naquele tempo. Então, anos 80 que me marcou pra caralho. Naquele tempo era perseguido pelo problema da ditadura, quem ouvia rock era marginalizado, não poderia curtir um som, aquela onda toda, a gente quebrava esse tabu todo. Pô, o cara curtia um som com a camisa, o cara ser punk, cuspir na cara dos outros, pô, da ditadura. Era fodido, mas era um movimento que era difícil. Mas a gente fazia isso, tipo, eu aqui acho que corri sozinho. Hoje não, hoje aqui tá bom demais. Hoje tem tudo isso na internet, até um disco. Eu sofria pra comprar um vinil naquele tempo. Curtia um Camisa, curtia um Legião. O rock and roll parou pra mim, até hoje, na década de 80. Que foi, até hoje eu curto, que foi, me revolucionou, me fez levar até isso. E pra mim, continuarei isso até o fim da vida. Porque o rock and roll também é minha vida. Amo o rock and roll, não toco por nada. Graças à camisa de Renato Russo, no show de 29 de 92, no Bahia de Tenda aqui, ó. Raridade aqui, ó. Filmada com o Renato. Não tem dinheiro que pague isso aqui, viu? Se me roubar aqui, eu vou processar vocês aqui, viu? Relíquia aqui, ó. Pode pegar, Renato Russo aí, ó. Velho Renato. Aquela velha camisa de seda dele aqui, ó. O Recôncavo já é uma região de natureza plural. Eu vejo o Recôncavo muito como útero, sabe? O Recôncavo é algo que se cria. Aqui se cria, aqui a coisa nasce. Eu acho que uma das peculiaridades que o Recôncavo tem é justamente você conseguir agregar diferentes culturas no mesmo caldeirão. Eu acho que isso é interessante, porque produz algo novo. O Recôncavo ele tem uma capacidade muito grande de absorver culturas e linguagens diferentes. Isso é histórico. Isso aí é desde o índio, com o branco, com o negro, e pelo fato de ter tido tanta relação com diversas linguagens artísticas e culturais nos últimos 500, 600 anos ou 700 anos, porque a gente não pode menosprezar o que os índios produziram, certo? O Recôncavo ele tem essa capacidade de estar digerindo, certo? Se esbarra na questão da propagação e da geração de oportunidades. Mas hoje eu considero o Recôncavo muito mais plural, numa linguagem mais contemporânea. Em relação ao rock, ao metal, eu considero, por um lado, um potencial muito grande de estar absorvendo coisas diferentes e alternativas. Por outro lado, eu considero que ainda é muito tímido. A galera me pergunta até, tem uma galera que fala, o rock acabou, não sei o que, velho, o rock não acabou, velho. Se você olha, cada uma das cidades-chave do Recôncavo, Sucumeda, Cruz das Almas, Santo Amaro, Cachoeira, sei lá, etc. Toda cidade tem no mínimo uma banda de rock nativa. Tipo, tem sempre uma galera que quer fazer as coisas, tem sempre uma galera disposta a fazer as coisas. O que essa galera não tem? Acesso, tá ligado? Tipo, no Almeida, eu dei a sorte no Almeida de ter nascido e crescido com uma geração muito musical. Tipo, não só pro rock, pra muitas outras coisas. O Almeida é uma cidade muito diversa dentro da música. Tipo, lá no Almeida o que acontecia? Eu não tinha guitarra. Um amigo meu tinha guitarra. Eu tinha pedal. Um amigo meu não tinha pedal. A gente se ajudava. Tipo, era tudo nisso. Tipo, era tudo baseado nisso. Quando um não tem, eu tenho sim. Meu amigo ali, ó. Sempre vi uma solidariedade muito grande entre as bandas. Eu lembro, inclusive, que estava nesse evento do Cogumelos que tocou a Cobalto e tocou mais uma banda conhecida aqui de Salvador.
Os caras com a projeção já legal, com os equipamentos, tudo de primeira qualidade, levaram. E aí eu lembro que ficou para tocar por último uma banda de cruz, de thrash, de Lyle. E aí banda de menino e tal, os caras sem equipamento nenhum, fazendo aquela coisa assim bem precária. E esses caras dessas outras bandas aí, que tinham um equipamento bacana, botaram os equipamentos para os caras tocarem, sem nem os meninos pedirem, naquele maior carinho, entendeu? Todo mundo querendo pegar o ônibus para ir embora já de manhã, que botava banda pra caramba, 7 horas da manhã tinha banda, e todo mundo esperou ele tocar, entendeu? Ninguém ficou naquela, porque é uma banda menor. Então eu sempre vi uma solidariedade muito grande na cena do rock, e eu espero que continue assim, entendeu? Que é algo que estimula bastante a gente estar envolvido com isso. Na nossa época, né, primeiro, a cidade, né, eu falo pela realidade minha de Cruz das Almas, né, a cidade era outra, né, era uma cidade menor, era uma cidade que não tinha tanta violência como tem hoje, que não tinha tanta exposição ao perigo como tem hoje. Então, por exemplo, a gente poderia tranquilamente transitar. Eu transitei várias vezes aqui a pé, cruzava a cidade de norte a sul, de leste a oeste, com disco embaixo do braço, né, com material na mão, com coisa na mão, né, ia na casa de um colega, na casa de outro, né, eu passávamos noite ouvindo som na casa de um colega, ou às vezes até na praça, em alguns momentos, né, cansamos de ouvir som ali no Sumaúma, tinha um Ralph de skate, a gente ficava ali ouvindo som, levava uma vitrola pequena na mão, eu levava meus discos, a gente ficava ouvindo som ali até quase amanhecer. Eram poucas pessoas que curtiam, que gostavam, né? Não tinha muita gente, mas ela era mais amistosa, vamos dizer assim, né? Era mais aconchegante. Hoje a cena se resume basicamente a cada um na sua casa, né? Ouvindo seu MP3, baixando suas músicas ali no computador, cada um na sua ilha, né, residencial. A gente percebe, eu pelo menos o que eu percebo hoje, é pouca interação nesse sentido. Claro, nós temos alguns momentos aqui de shows, de espaços que acontecem na cidade que acaba reunindo essa turma do rock. Essa turma do rock é uma turma, vamos dizer assim, pequena no sentido em relação à população da cidade, mas é grande em quantidade de pessoas que gostam de rock e que são carentes de eventos aqui na cidade, né, de momentos que possam trazer essa união, essa junção dessa turma, né? Acredito que até em 2008 o metal no Recôncavo era forte, assim, existiam muitas pessoas que curtiam, existiam muitas bandas de metal, até mais do que outros estilos, né? Bandas, por exemplo, de pop rock ou de outros estilos assim, não tinha tanto quanto de metal tinha. Bandas que tocavam aí em Salvador e não deviam nada pra galera de lá. Então, lá tem músicos de ponta, lá tem uma estrutura que a gente não encontra aqui no interior da Bahia. E bandas que já tocaram no Wacken, bandas que já foram para fora do país tocar em grandes eventos, então você tem como Salvador como referência. Existiam bandas aqui no interior da Bahia que não deviam nada para essas bandas de Salvador. E a gente fazia eventos muito bem qualificados com bandas do Recôncavo. E o metal se manteve forte aqui durante muito tempo. Eu me lembro que tinha Cross of Souls aqui, tinha Lost in Hell, tinha Abaixo da Cruz, tinha uma série de bandas de metal. Você vê muito jovem hoje em dia querendo ouvir som, querer tocar um instrumento, né? Mas eles não interagem muito entre si. Eu vejo muito pouco essa interação. É cada um no seu canto isolado, né? Sem essa interação. Na minha época tinha muita interação, né? E a questão da violência, da agressão, muitas vezes, não agressão física, mas a agressão do preconceito, a questão às vezes da forma como a sociedade vê, né? Ou entre eles mesmos, né? Às vezes uma birra, alguma coisa do tipo, pode, né, fazer esse afastamento. E aí, à medida que a cidade foi ficando violenta, foi ficando complicada de você sair de casa, de você ir para a praça para discutir, falar sobre evento, falar sobre banda, acabou que isso também, de certa forma, enfraqueceu o movimento de metal, pelo menos aqui em Cruz das Almas, porque eram essas pessoas que iam para a praça se reunir, que iam conversar sobre evento, que iam conversar sobre bandas, eram essas pessoas que estavam promovendo
eram essas pessoas que tocavam nas bandas. Então acabou que isso dificultando a elaboração de eventos e tal. E acabou que o metal, de certa forma, aqui no Recôncavo, deu uma caída grande. Não sei se foi as mesmas questões de Cruz das Almas, mas muitas bandas se dissolveram. E também não houve uma renovação de músicos que tocam metal. Eu tenho colegas que desde cedo eles também são envolvidos com rock and roll, mas de forma isolada. Por exemplo, metal underground, ok. Eu tenho 4 amigos que eles se envolvem anualmente em eventos desse tipo, né, de cunho por ser mais underground, por ser bandas que não talvez tenham essa ideologia de não se envolver com outros estilos alternativos. Então eles fazem isso anualmente, mas de forma independente. Na época que eu comecei, tinha vários bateristas que tocavam metal. Hoje na cidade, eu acho que só tem 3 bateristas para várias bandas, então as bandas acabam se desfazendo por falta de músicos, né? Existe uma vontade de se fazer, existe uma vontade de continuar e de ter mais bandas, mas infelizmente não há renovação de músicos, não há renovação de pessoas interessadas em fazer eventos de metal. A cena não é boa, em alguns lugares o movimento é frequente. Aqui em Santo Antônio as coisas não têm acontecido muito frequentemente em termos de rock and roll. Não tem acontecido, não. Bem devagar nesse sentido. Poucos apoios que temos. Muitos são amigos da gente que tem comércios, tem empresários, né? Tinham bandas também. E outras lojas. E é isso aí. E muita parte também te tira da gente, entendeu? Para que aconteça aqui. Não tem acontecido uma cena de produção, sabe, de engajamento, assim, do público também. O público tem sido um pouco, tipo, tem a euforia da divulgação, dos grupos que querem ir, mas quando chega no evento não aparece a metade. É meio complicado isso. E tem um público que não frequenta, né? Um público que só vai se a banda tocar, ou a banda do amigo que vai tocar. Em alguns lugares tem acontecido, mas de forma bem assim, não tem sido com muita intensidade, não. Tem sido bem na marra mesmo, complicado. A gente sabe que o cenário metal, rock and roll, punk, tem divisão, tem preconceito, sim. Aqui na cidade, em especial, já ouvi, sim, conversas, tem aquela banda punk, eu não vou porque tem punk. E aí outras pessoas que tinham outro tipo de cabeça, vamos apoiar o cenário, vamos lá, vamos curtir o show, vamos curtir o evento, porque é importante. Apesar de não curtir exatamente o som, eu acredito que eu tinha esse pensamento, né? Eu acredito que a gente tinha que fortalecer, a gente tinha sim que comparecer para o evento, tinha sim que contribuir, porque isso ajuda a cena em geral a se fortalecer. Acho que acho que precisa um pouco mais da galera se doar mais, se oferecer. E aí vamos fazer um som na rua, topo na hora. Se quiser colocar o som, a banda ali no meio da rua, eu vou. Agora de tarde. Então, assim, eu tenho... se todas as pessoas pensassem, né, dessa forma, talvez as coisas tenham acontecido com mais frequência. Sei lá, você tem que dar as caras, né? Não tem jeito. Se você ficar em casa só no virtual, não acontece. A questão do preconceito vem desde a origem do rock and roll, né? Que desde quando ele nasceu, ele foi tido como algo subversivo, algo do diabo, né? Então, não há quem goste de rock and roll que nunca tenha sofrido nenhum tipo de preconceito. Eu, particularmente, já sofri muito preconceito por gostar de rock, por ser adepto da contracultura.
Na minha época, quando eu comecei a ouvir rock, principalmente metal, né? Era, como eu falei, era outra realidade, vamos botar aí 25, 30 anos atrás, né? Era uma outra... A cidade tinha uma outra mentalidade, né? Não só contra o rock, mas como qualquer outra coisa. Tatuagem, cabelo comprido. E na minha época eu deixei o cabelo crescer um período, né? Ficou até o ombro, então andava de preto, aquela coisa de... Quase que não saía de dia, saía mais de noite, aquela coisa... Porque o rock tem um pouco dessa questão, vamos dizer assim, é quase que uma religião, vamos dizer assim, que tem seus dogmas, né? Tem suas predileções, tem seu jeito de ser, suas características. E quem está no meio do rock acaba absorvendo isso, né? De uma forma muito espontânea, às vezes, de uma forma muito natural. Eu sabia que eu não estava fazendo nada errado, eu sabia que rock não era coisa de diabo, nem era nada subversivo. Era simplesmente algo diferente do convencional. Então, o preconceito sempre existiu. E eu acho que está longe de deixar de existir. E eu lembro que nesse primeiro Cogumelos, no dia seguinte, teve uma missa para excomungar os que estavam lá presentes no evento, né? Então tinha esse embate com a sociedade. Geralmente a gurizada mais nova se aproximava de mim e tal, curioso, querendo tocar porque eu tinha banda, não sei o quê. E os pais achavam isso um absurdo, né? Eu lembro que teve um pai que se mudou da cidade para o filho não andar comigo, entendeu? Porque era uma péssima influência, entendeu? E eu lembro que nesse período nem bebia, nem álcool eu bebia. E tinha uma fama de drogadaço. Mas minha família sempre teve alguns problemas com isso e tal. Vai andar com esses meninos, tudo maconheiro. Esse povo de preto, tudo baderneiro, sai por aí pichando a cidade. E foi feito um evento aqui, uma certa época, chamada Fast Force Festival, onde se reuniu uma galera imensa da contracultura, não vou nem dizer do rock and roll, porque tinha gente de tudo quanto era estilo. Tinha punks, tinha metaleiros, tinha thrash, tinha tudo, tinha rastafaris. Assim, então, foi feito um grande festival, né? De rock, diria assim. E muita gente veio para essa cidade, né? Muita gente estranha aos olhos da maioria das pessoas. Então, quem está de fora, realmente, às vezes tem uma visão um pouco equivocada, né? Às vezes até preconceituosa, né? Cria um conceito formado antes de conhecer aquilo, né? Então, quem está de fora realmente às vezes se choca, porque a aparência do roqueiro, né? Aquela coisa de camisa preta, cabelo comprido, às vezes o visual, cabelo colorido, um visual um pouco mais agressivo. Quem está de fora realmente às vezes se choca. Mas é a forma dele externar a sua vontade, o seu jeito, muitas vezes, né? Cada um tem uma maneira de externar isso. Então, a sociedade nunca tinha visto aquilo, então foi um estardalhaço, né? E eu me lembro que esse pessoal ficou toda hospedada num colégio. E a vizinhança perto do colégio ficou aterrorizada com tanta gente maluca, tanto doido, né? E chegou a ponto até das pessoas quererem parar o evento, de querer terminar com aquilo, porque achava que aquilo era um bando de loucos, que veio para cá fazer baderna, zoada, enfim. Mas assim, esse particularmente foi um grande evento, né? Foi algo assim que foi feito aqui, né, na cidade de Maragogipe. Nós estamos inseridos no Recôncavo, que causou um grande impacto, né? Não só na geração que curtia todo aquele movimento, mas como também no pessoal mais antigo, que não entendia o que era aquilo, né? E achava que aquilo era ruim. Para além do preconceito da sociedade, né, uma visão que a sociedade tem com os grupos de rock, existe também um preconceito, vamos dizer assim, intra-rock, né, um preconceito que está ali entre os grupos do rock. Eu já presenciei vários, inclusive de pessoas muito próximas a mim, e foi um dos motivos que eu me afastei um pouco do rock durante o período, né?
Eu, enquanto mulher, no rock, eu me sinto muito só. E, assim, é uma coisa que eu sinto, os olhares são diferentes, né? É como se esperasse muito mais de você na conversa, na troca de ideias, entendeu? Sempre vai querer vai buscar de você algo que a pessoa não vai buscar dos rapazes, né? Completando esse lance do preconceito, né? Fui chamada para tocar em uma banda de Salvador. Hoje em dia, claro, né, as pessoas super solícitas, conheci todos, fiz amizade com todos, mas no iniciozinho aconteceu uma coisa muito engraçada, que no primeiro contato eu chamei meu companheiro da época para poder me acompanhar. Chegando lá no ensaio, tá todo mundo lá, vamos tirar a música. E aí, na hora de tirar a música, todo mundo olhou para ele. E aí, assim, eu não entendi, como se ele fosse tirar a música pra mim. Porque eu não entendi, porque eu sou musicista, sei tirar música de ouvido, eles me chamaram pra banda e se eles me chamaram pra banda e eu aceitei, eu acredito que eu tenho competência para tal. Eu não precisava, nunca precisei de ninguém pra tirar música, pra resolver um problema, sei lá, alguma coisa. No palco, todo mundo, quando eu era mesmo da Prosperity, todo mundo afinava seu instrumento e depois a gente só fazia conferir, normalmente, como toda a banda faz. Só que as pessoas ficavam meio que esperando que alguém fosse olhar meu instrumento. E era uma coisa muito engraçada, porque as pessoas da mesa do som, as pessoas do som e tal, esperavam por isso. Olha a guitarra dela, sempre ficava assim nessa coisa. E eu achava muito engraçado. Mas depois eu sempre contornava a situação. E aí nessa situação da tirar a música, né? Aí depois ele mesmo falou, ela que tira, ela... Aí todo mundo ficou assim e tal, aí ficaram em silêncio e aí eu fiz o que eu deveria ter feito, que foi tirar a música normalmente e seguir. E é uma coisa que eu sempre converso assim com os meninos, que pelo menos com a gente tem um respeito um com o outro, né? E eles não têm essa pressão sobre mim, eles sabem pra que vim, entendeu? A gente se trata com muito respeito, mas em outros espaços é muito complicado. Nunca chegaram diretamente não, assim, mas a gente sempre escuta um certo sotaque, sabe? Isso é complicado. Ao que parece, eles não estavam procurando uma musicista, e sim um sexy symbol. Alguém que fosse bonita, tocasse guitarra e fizesse parte da banda, né? Enfeitasse, colorisse a banda. Eu vejo poucas meninas, e eu sei que existem muitas meninas que curtem, que tocam, que querem participar da dinâmica, mas por se sentirem subestimadas, recuam, entendeu? Então o rock ele tem uma mensagem de agregar, ele tem uma mensagem de revolução, mas os agentes do rock, eles meio que segregam, sabe? E isso é um pouco complicado. Por que não agregar, né? Por que não juntar tudo? Mas foi criada para o lar e foi tratada como princesa, mas só queria navegar no barco dos seus sonhos. Eu acho que a gente tinha uma turma muito eclética e que havia as discussões, as dissidências, mas não chegava a um preconceito formado, né? Porque a minha formação musical, acho que o rock o rock, sabe, ele dá polimento. Acho que
A filosofia do rock and roll te dá isso, ele te dá coletividade, anarquia, mas ele te lapida como isso eu acho que é uma visão comum. Ele te lapida para o coletivo, ele te lapida para que você não tenha... A primeira coisa, assim, Raul Seixas era um cara muito da sociedade alternativa, ele dizia isso. Ele te lapida para a coletividade, você se torna um cidadão do mundo, você se torna um cidadão aberto às experiências. O trabalho de produção, principalmente a música alternativa, ou, vou dizer assim, da cultura alternativa, entendeu? Que eu tenho um contato muito grande, sempre é dificultoso, porque ele, particularmente aqui na Bahia, a gente sofre uma pressão muito grande da cultura de massa, muito grande mesmo. Então, o que acontece? Os recursos são pequenos, são escassos, a disposição de estrutura também é pequena, porém, o que eu identifico que boa parte da classe artística aqui no estado ou em outras regiões do país, ela tem um sentimento de compromisso muito forte com o que faz, entendeu? E isso eu acho que movimenta, que faz com que a coisa flua e sobreviva ou resista. Se você se estender pelo recôncavo, é que você tem que perfurar uma blindagem da cultura de massa, né? Eu acho que do comércio de massa da cultura. E perfurar essa blindagem para que você tenha um olhar, principalmente dos eventos culturais, o olhar do governo, o olhar da própria população para essas culturas, entendeu? Para você conseguir transpassar essa blindagem, eu acho que é muito difícil. A dificuldade basicamente é essa. Eu acredito que pode melhorar, sim. Eu acho que a influência e assim, o trabalho árduo dos produtores de cultura alternativa é que vão conseguir perfurar essa blindagem e estabelecer, acho que um patamar, estabelecer um posicionamento. Melhorou? Muito, muito. O início que a gente teve no final dos anos 80, início da década de 90, era muito mais complexo e difícil. O preconceito era muito mais recorrente, era muito mais forte, e hoje não. Hoje a gente já tem uma aceitação maior, a gente já consegue dialogar isso, apesar de ser ainda difícil você ter acesso, né, a determinados mercados, por conta de ser uma cultura alternativa. As pessoas que se identificam, eles doam o seu esforço, o seu trabalho, o seu tempo, porque gostam, em primeiro lugar, entendeu? Eu acho que isso é o grande propulsor do processo. Então a pessoa está nessa de produção alternativa, primeiro porque gosta e se identifica e ama, na verdade, entendeu? Depois você vem a compensação dentro de uma produção de relação mais comercial, que é também difícil, certo? Porque os meios de propagação, de divulgação, os meios de produção em si, eles são escassos. Na verdade, ele é sufocado por uma cultura de massa dominante aqui no estado. A gente mesmo se reúne com o nosso próprio equipamento, tem bateria, tem equipamento de som. Algumas coisas a gente tem que alugar. Claro, o apoio é meio difícil, o apoio financeiro do comércio tem pouco, mas no caso o pessoal se reúne, tanto as bandas da cidade e algumas pessoas, alguns simpatizantes que vão curtir também, que tem um equipamento, tem alguma coisa, empresta, chega e faz o evento. No início, né, nós não tínhamos nenhum profissionalismo, era uma coisa feita de forma bem mambembe, bem artesanal. Com o passar do tempo, e através de shows que nós começamos a frequentar fora do Recôncavo, né, em Salvador especificamente, Feira de Santana, nós começamos a ver como é que a produção fazia com esses eventos. Bandas de nome, né, de internacional e nacional começaram a vir a frequentar, então a gente começou mais ou menos que a aprender e a copiar aqui no interior, né? E eu lembro que teve um momento que nós trouxemos uma banda da Finlândia, SIK,
que foi junto com a produção do Rock Friday, e que nós conseguimos montar uma boa estrutura aqui para trazer essa banda, e nesse dia tocaram outras bandas também. Então nós conseguimos patrocínio, nós conseguimos um som de qualidade, o cara foi operar o som, porque quando nós fazíamos anteriormente, nós mesmos operávamos o som de forma bem, assim, sem nenhum tipo de orientação, e aí montamos uma estrutura boa. Em outro momento nós fizemos um evento aqui que nós trouxemos, se eu não me engano foram 11 ou foram 12 bandas, nós tocamos em 3 dias seguidos. Começou numa sexta e terminou no domingo, né? Então começamos a fazer uma estrutura melhor, começamos a aprender a trabalhar com essa estrutura, né? Faço parte de um coletivo hoje, o Coletivo Quarentena. A gente tem a ideia de produzir eventos e tal. Não só no rock and roll e tal, a gente agrega um pouco mais da arte em si, mas o rock and roll é um ponto-chave dentro desses nossos eventos. A gente fez 4 edições do Transarte, todos com bandas de rock. Foram eventos relativamente fáceis de se fazer, até porque a gente não precisou de fato correr atrás de muita coisa, porque tipo assim, a gente, no caso eu tenho uma rede de amigos que vem de longa data, tipo, o resto do pessoal também tem suas experiências, então a gente juntando tudo isso deu para fazer uma parada bem legal, gastando tipo quase nada, eu digo nem R$50 na maioria das vezes. Mas é uma parada muito difícil, porque o mercado, ele pede algo mais, né? E tipo, a gente que trabalha com música, a gente que trabalha com rock and roll principalmente, e principalmente no Recôncavo, a gente rala muito pra fazer as coisas, e você, tipo, fazer um evento sem dar um devido retorno pra galera que vai se apresentar é foda. Eu sei que é foda porque eu trabalho com isso. Eu sei que é foda não ser remunerado, eu sei que é foda você passar um ano compondo um CD inteiro e você ter que se apresentar de graça, porque os lugares não têm condições de bancar, ou porque tem gente que se acha muito esperta e não quer pagar porra do seu dinheiro. O primeiro evento, a gente sem experiência nenhuma, não sabia nem valores, nem nada. Um colega nosso que chegou assim, eu dou o som e vocês conseguem a banda, vamos fazer um evento. Aí eu lembro que a gente fez num lugar chamado Cabana Pai João, que pertencia a João Carlos, e o espaço era dele, e o som dele também, né? Aí a gente fez lá um acordo com ele do valor, só que a gente entendeu errado, a gente achou que era um valor muito pequeno. Na hora H que ele falou, não, vocês entenderam errado, o valor é Y, né? Assim, os valores exatos eu não lembro. Mas assim, com isso a gente teve um prejuízo grande. A sorte é como esse interior, todo mundo conhece todo mundo, ele acabou perguntando assim, quanto é que vocês arrecadaram na portaria? Aí eu contei ali na hora X, ele, pronto, paga isso aí o som. E acabou a gente não tendo um prejuízo em si, né? A gente saía pedindo, né, contribuição dos comerciantes, que era uma quantia bastante, né, razoável, pequena, na verdade, né, muito pouca. E aí juntava, né, aquela coisa de grão em grão, galinha enche o papo, e a gente conseguia fazer. Depois, como eu te falei, que a TVE entrou em ação, a gente conseguiu patrocínios cada vez melhores. Então, o que a gente fazia era o seguinte, a gente alugava o som, o espaço com esse dinheiro, alugava um ônibus que trazia as bandas aqui de Salvador e pagava o transporte das bandas que vinham também das cidades vizinhas, de Cruz, Santo Antônio, e fornecia a alimentação, entendeu? Era desse jeito que era feito, assim, banda nenhuma recebia cachê, entendeu? E o retorno financeiro era sempre... Quando não saía abaixo do que a gente gastou, estava melhor. Quando estava no 0 a 0, era lucro. E a gente fazia na cara e na coragem, né? E sempre assim, às vezes levando um tombo aqui, aí juntava a galera, aos pouquinhos, e cada um arcando com um pouco do prejuízo. Até que chegou a terceira edição mesmo do Atitude, que um dos colegas nossos resolveu assumir toda a organização sozinho, e trouxe bandas de Salvador. Eu lembro que na época Dreamland, Cobalto e mais algumas bandas, então teve que locar um ônibus e tal. E ele fazendo fé nos ingressos, né? Chegou lá no dia, não deu deu quase ninguém.
E aí começou o desespero. Ele teve um prejuízo de mais de R$2.000 na época. Né? E como a gente fazia eventos, geralmente os eventos que aconteciam de rock na cidade era na Casa da Cultura. É basicamente o único lugar aqui onde os eventos mais ocorrem, apesar de hoje ter alguns locais que acontecem os eventos, mas era basicamente lá. A gente não tinha muitas opções para fazer os eventos aqui. E teve um momento que a Casa da Cultura começou a não ter mais disponibilidade para que a gente fizesse os eventos por lá. E num desses encontros aqui em casa, como era um ponto de encontro da galera rock, a gente ensaiava, aproveitava, vinha a galera pra cá, a gente tomava umas birita. A gente juntou pra fazer um aniversário de um dos integrantes da Exclusos. Eu disse, rapaz, é uma boa ideia, velho, porque a gente não faz uma brincadeira aqui, e sabe o nome dessa porra vai ser House of Fear, porque eu já tô cansado do povo jogar sal aqui no quintal de minha casa. E uma vez que a gente tava ensaiando com a Lost in Hell também, entrou uma criança aqui, filha de algum dos vizinhos daqui. E quando ela entrou, a porta ficava aberta geralmente nos dias de ensaio, quando ela entrou, tava tudo quieto. Aí Marlon olhou pra porta, ela apareceu assim, minha piquititica bonitinha, assim, dando risada. A irmã dela tava aqui conversando com a gente. Aí quando o Marlon deu a primeira frase da música da Lost in Hell, a cara transformou na hora e saiu correndo e chorando. Aí me remeteu essas lembranças assim naquele momento. Eu disse, pô, isso aqui é House of Fear, porra! A gente vai fazer os eventos aqui agora. Aí no fim foi o que foi acontecendo mesmo. A gente, como a banda Exclusos já tem um contato com bandas de fora, sempre acontece de quando vem, somente as bandas de Simões Filho, quando vem bandas de outros estados, ou eles mesmos querem fazer turnê, aí a gente entra em contato pelos sites de relacionamento e começa a perguntar se tem locais assim que desse pra banda fazer, as bandas tocarem, né? Fazer um itinerário assim, a gente vai pro lado de Cruz das Almas, tem como a gente passar por aí, tem como a gente fazer quantos eventos aí e tal. Aí nessas a gente aceitava todas, a gente botava umas caixas de som aí, montava a bateria, não tinha muito negócio de produção não, era só o espaço, o que valia mesmo era ter um espaço livre pra galera montar os instrumentos, colocar um som, ter um espaço assim pra galera transitar e curtir só, a intenção era só essa mesmo, a gente curtir o máximo que pudesse, aproveitando a situação que deu essa comodidade. Falar de Recôncavo me arrepia a alma, cara. Falar do Recôncavo é descrever o que você é, descrever o seu legado, a sua história no Recôncavo. O Recôncavo acrescenta a alma, o Recôncavo acrescenta a mistura, a miscigenação, a força, a miscigenação feita à força. O Recôncavo acrescenta a história, a dor, mas acrescenta a alegria. O Recôncavo te dá, sabe, o diálogo poético. O Recôncavo te dá uma certa arrogância, o Recôncavo te dá isso. O Recôncavo é útero para o Brasil. As pessoas não entendem, o Recôncavo é útero. O samba nasce aqui, o candomblé traz o couro esticado, a batida do candomblé que a gente usa em nossas músicas, que é muito, muito familiar com o blues do rock and roll, que é muito familiar com o samba de roda, né, com o samba de sambar para trás, nasce aqui. O Recôncavo tem um legado que o Brasil não olhou para dentro. O Brasil precisa olhar para dentro do Recôncavo como matriz. O que você tem de tudo que você pode explorar de hoje com a evolução da sociedade brasileira, de bom, de ruim, nasce no Recôncavo. A cultura local é outra, é diferente. É sempre a pessoa que fala, você mora aqui, você tem que tocar samba de roda, você tem que tocar, tem que bater maculelê, você tem que fazer o nego fugido. E aí o pessoal não tem aquele entendimento da música assim, só, a música é universal, na minha opinião. E a influência também disso, porque se você cresce ouvindo algo, por mais que você não queira, isso acaba influenciando, acaba fazendo parte dessa cultura local que tem, principalmente aqui em Santa Mário, que é, talvez assim, não por eu ser daqui, mas talvez eu acho que é o lugar que mais preserva tradições culturais, no caso físicas mesmo, manifestações culturais. E a gente cresceu vendo isso. A gente vem vendo isso e também isso acaba se encaixando.
embreando nas letras também, acho que faz parte sim, influencia. É diferenciado. Na capital a influência maior é uma televisão, é um grupo, maior barreira de metal, tal, é mais visual. Aqui acho que é mais, o rock é mais verdadeiro, mais cultural. É muito diferente. Mais cultural, mais sentimental também. Talvez algumas pessoas ainda não tenham a ideia de que a cena não sobrevive só de banda, né? E a cena precisa de produção, precisa de profissionais envolvidos na arte, fotografia, a parte de mídia, de design, de criação, entendeu? De identidade visual, a parte de jornalismo, para fazer esse registro, né? Por escrito, fazer uma crítica. Então existe todo um universo envolvido com o rock and roll, mas que as pessoas ainda não conseguiram despertar. Talvez por não ter vivido uma época verdadeira do rock and roll, de entender que o envolvimento é necessário. Talvez não obrigatório, mas necessário. Eu penso dessa forma, que as pessoas precisam ter consciência do envolvimento dela. A rede social serve para ter esse contato, mas tem que ser de forma intensa, tem que ser constante, né? Você gosta de rock and roll? Gosto. Você faz o que pelo rock and roll? O que você faz? Qual é o seu envolvimento? Então, eu acho que a influência do ar, do recôncavo, do viver e do aprender do recôncavo influencia bastante esse processo de criação e de composição artística ou até de ambiência cultural e artística diversificada, não só no rock and roll, mas em muitas outras linguagens hoje contemporâneas que a gente tem. Eu acho que o recôncavo ele tem essa mola propulsora, entendeu? Faz com que a gente pesquise mais, com que a gente amplie mais, certo? Mesmo no rock and roll, com todos os segmentos, mesmo no metal, com todos os seus segmentos também, entendeu? Então o recôncavo ele é muito presente, a cultura do recôncavo é muito presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Isso faz com que influencie a gente também no processo de construção musical.